eu, Rebeca Feitosa, em conjunto com Naeva Cabral, vamos falar do artigo A Análise Psicanalítica do Filme Cisne Negro, de 2010. A pesquisa ela analisa o filme Cisne Negro, de 2010, sob a perspectiva psicanalítica, com foco nos conflitos internos da protagonista Nina Sayers. E a trama ela aborda temas como obsessão, identidade, dualidade e repressão, destacando o impacto das pressões sociais na saúde mental. Baseando-se nas neuropsicoses de defesa de Freud, de 1894, o estudo ele investiga como os dilemas psicológicos da personagem refletem desafios enfrentados pela juventude contemporânea, especialmente diante das expectativas de desempenho e da influência das redes sociais. Ao traçar esses paralelos, busca-se compreender a intensificação de distúrbios psicológicos em contexto de constante vigilância e autocrítica. Metodologia. A pesquisa ela adota uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, baseada na análise psicanalítica dos personagens de Cisne Negro, de 2010, especialmente sob a ótica das neuropsicoses de defesa, de Freud, de 1894. O estudo ele utiliza um levantamento bibliográfico de textos clássicos de Freud e produções acadêmicas sobre psicanálise, identidade e os impactos da cultura digital. A análise do filme ela foca em sinais-chave para identificar os mecanismos de defesa e padrões comportamentais, permitindo um diálogo entre a ficção e as dificuldades psicológicas enfrentadas pelos jovens na atualidade. Bom, o referencial teórico. O filme ele apresenta uma releitura do balé O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, de 1877, retratando a jornada psicológica de Nina ao tentar incorporar tanto a pureza do cisne branco quanto a sedução do cisne negro. Para compreender as dinâmicas psicológicas do filme, são utilizados alguns conceitos freudianos fundamentais, como os mecanismos de defesa, de Freud, que esse conceito ele foi introduzido em As Neuropsicoses de Defesa, de 1994, que são, basicamente, estratégias inconscientes do ego para lidar com impulsos inaceitáveis e ansiedades, protegendo o indivíduo de experiências psicológicas dolorosas. Freud, em 1926, destaca que o ego ele reprime ideias e afetos incompatíveis com suas exigências internas. Os mecanismos são a repressão, que é a exclusão de pensamentos dolorosos, a negação, que é a recusa em aceitar uma realidade angustiante, a projeção, que é a atribuição de impulsos inaceitáveis a outros, a racionalização, que é a criação de justificativas lógicas para comportamentos inconscientes, e a sublimação, que é a canalização de impulsos em atividades aceitáveis. A estrutura da mente. Freud, em 1900, ele propôs que a mente humana ela é dividida em 3 níveis, que é o consciente, que são pensamentos e percepções acessíveis, o pré-consciente, que são memórias que podem ser recuperadas, e o inconsciente, que são os desejos reprimidos e os impulsos. Posteriormente, ele introduziu um modelo estrutural da psique, em 1923, compostos pelo ID, que são os impulsos primitivos regidos pelo princípio do prazer, o ego, que é o mediador entre o ID e a realidade, e o superego, que são restrições morais internalizadas. As pulsões, o Eros e o Thanatos. Freud, em 1920, ele propôs que as pulsões inconscientes elas guiam um comportamento humano, dividindo-as em Eros, que são as pulsões de vida, e Thanatos, que são as pulsões de morte. Eros ele busca a preservação da vida, o prazer e a continuidade, manifestando-se no desejo, na sexualidade e na criatividade. Thanatos ele impulsiona a autodestruição, a repetição e o desejo inconsciente de autodestruição. O complexo de Édipo. Freud, em 1900, com o contexto do complexo de Édipo, sugere que, na infância, a menina inicialmente tem um forte vínculo com a mãe, mas, ao perceber uma diferença anatômica,
ela se desloca o seu desejo para o pai. Esse afastamento da mãe ele pode gerar sentimentos ambivalentes, incluindo a rivalidade e o ressentimento. Além disso, Freud, em 1925, discute a inveja do pênis, argumentando que a menina ela pode sentir que a mãe ela a privou desse símbolo de poder, reforçando a competição. Autores pós-freudianos, como Jacques Lacan e Melanie Klein, expandiram essa ideia. Lacan, em 1953, ele afirma que a rivalidade materna ela está ligada à fase do espelho, em que a identidade da filha ela se constrói a partir da percepção do olhar materno. Já Klein, em 1946, ele aponta que a relação com a mãe ela pode gerar sentimentos inconscientes de culpa e hostilidade. Olá, meu nome é Naima Cabral e eu vou falar sobre os resultados. Bom, é importante citar a análise psicanalítica das personagens presentes na obra. Daremos início citando a Nina Sayers, que é a personagem principal, né, a protagonista, interpretada pela Natalie Portman, e a obsessão dela pela perfeição. Bom, ela é obcecada pela perfeição e a sua representação emocional a leva à fragmentação psíquica e ao colapso psicológico. Sua transformação no cisne negro representa a libertação de impulsos reprimidos. Já sobre a Lily, né, que é muito vista como uma rival pela Nina, a Lily, ela é um símbolo da liberdade e sensualidade. Ela personifica o lado reprimido de Nina, evidenciando o seu conflito, né, os seus conflitos internos. Já o Thomas Leroy, que é o diretor artístico da companhia de balé, inclusive a Lily, né, só citando, ela também é uma bailarina da companhia. Enfim, voltando ao Thomas, ele é um diretor manipulador que impulsiona a Nina à obsessão, quebrando suas defesas e acelerando a sua instabilidade. Então são as pessoas que estão em volta da personagem principal, protagonista, a Nina Sayers, influenciam muito ela nessa questão de fazer com que ela se afunde cada vez mais nos seus conflitos internos. Bom, também temos a mãe da Nina, que é a Erika Sayers, que é uma mãe controladora que projeta suas frustrações na filha, sufocando a sua autonomia e reforçando a sua repressão. Já a Beth, que é interpretada pela Winona Ryder, ela representa ali o medo do envelhecimento e da superação. É uma ex-bailarina, né, que ela representa o medo do fracasso, da obsolescência e reforça a ansiedade de Nina. Bom, ainda nos resultados, é importante falar sobre a aplicação de conceitos propostos por Sigmund Freud em Cisne Negro, né, o filme lançado em 2010, e como tais são refletidos na juventude contemporânea. Né. Os conceitos psicanalíticos de Freud sobre identidade, repressão, desejo e conflitos internos ajudam a compreender as dinâmicas psicológicas em Cisne Negro. Eles permitem analisar como o filme reflete a pressão social e o impacto das redes sociais na experiência dos jovens, destacando a luta entre impulsos inconscientes e expectativas externas. Bom, sobre o conflito psíquico e o princípio do prazer. Eros e Thanatos. O desejo de sucesso versus, né, ali rebatendo, tá contra, tá rivalizando com a autossabotagem, refletem a pressão social sobre os jovens, né? E podemos observar isso no filme, pois em Cisne Negro, a Nina ela enfrenta um intenso conflito psíquico entre os seus desejos inconscientes e a necessidade de atender às expectativas externas. Sua busca obsessiva pela perfeição reflete a luta entre o Eros, que é a pulsão de vida, e Thanatos, que é a pulsão de morte, onde o desejo de sucesso se choca com a autossabotagem e a autodestruição. Já sobre o inconsciente e a repressão. Bom, a Nina, ela reprime a sua sexualidade, as suas emoções, levando à dissociação entre o cisne branco, né, que representa aquele lado controlado dela, e o cisne negro, que é mais como se fosse ali a impulsividade. E esse dilema, ele reflete a pressão social contemporânea, intensificada pelas redes sociais, onde jovens eles escondem suas verdadeiras emoções para projetar uma imagem idealizada, algo associado ao aumento de transtornos mentais. Bom, sobre o narcisismo, né, e a imagem no espelho. A busca por perfeição e validação no balé se assemelha à obsessão por aceitação nas redes sociais. Então,
é aquilo, né? Esse fenômeno, ele também é evidente nas redes sociais, onde a constante busca por aprovação através de curtidas e seguidores pode impactar a saúde mental, levando a ansiedade e distúrbios de autoestima. Assim como o menino se perde em uma identidade idealizada, muitos jovens hoje se veem presos à construção de versões perfeitas de si mesmos online. Então, é evidenciado que muitos jovens se veem ensimesmados, muito focados em mostrar para o outro, né, buscar a aprovação do outro, enfim. Sobre o processo de submissão ao superego, a influência materna e a pressão externa elevam a autocrítica de Nina. Isso reflete o impacto das redes sociais na autoestima dos jovens, justamente pelo que já citamos anteriormente, né? Aquela busca por aprovação. No contexto digital, o superego ele se manifesta na influência das redes sociais, onde padrões irreais de beleza e sucesso intensificam a autocobrança, né? A ansiedade, afetam a autoestima, enfim. Sobre as considerações finais, né? O nosso estudo ele evidencia que cisne negro simboliza os dilemas psíquicos da juventude contemporânea intensificados pela cultura digital. A necessidade de validação externa e a imposição de padrões inatingíveis aumentam os riscos de transtornos mentais. Bom, no entanto, a análise apresenta limitações, pois ela se baseia em uma interpretação subjetiva e carece de estudos empíricos sobre o impacto do filme nos espectadores. Pesquisas futuras podem explorar entrevistas e comparações com outras produções cinematográficas para aprofundar a compreensão dos dilemas psicológicos na cultura atual. Assim, Cisne Negro se torna mais do que uma obra de ficção, funcionando como um espelho dos desafios psíquicos da juventude e reforçando a necessidade de debater saúde mental e identidade. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.